dia, bom dia, bom dia! Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre Guillaume Dufay, mais conhecido popularmente no Brasil como Guilherme Dufay. Nascido em 5 de agosto de 1397 em Bercel, perto de Bruxelas, Holanda da Borgonha, que agora é Bélgica. E faleceu dia 27 de 11 de 1474 em Cambraia, Bispado de Cambraia, agora na França. Guilherme Dufay, compositor de transição da Idade Média ao primeiro Renascimento. Ele frequentou a escola de uma catedral em Franco-Flamengo e se tornou doutor em Direito Canônico pela Universidade de Bolonha. Ocupou cargos eclesiásticos importantes não por sua música, embora admirado por suas composições, o que lhe deu direito aos cargos eclesiásticos foram suas instruções e seus conhecimentos. Ele era um homem excepcionalmente instruído. Por volta dos 12 anos de idade, em 1409, tornou-se menino de coro da catedral em Cambrai. Em 1420, já na Itália, a serviço da família Malatesta, em Pesaro, até meados de 1426. De 1428 a 1433, ele voltou para Roma e fora designado membro da Capela Papal, após ficar responsável por 2 anos de interlúdios, que é escrita de música litúrgica, ao serviço do Duque de Saboia. De 1435 a 1437, em Florença e Bolonha, Dufay voltou a integrar a capela do Papa. Meados de 1439 até 1450, Dufay passou a maior parte do tempo em Cambrai, cuja catedral o Papa Eugênio IV lhe concedeu a dignidade de cônego e uma prebenda. Em 1452, ele voltou à função de mestre do coro de Duque de Saboia por 6 anos até meados de 1458. Aqui temos várias fotos do Papa Eugênio de Cambraia. Temos também a Basílica de São Latrão e temos uma curiosidade interessante de que a Basílica de São Pedro, onde fica o Papa, hoje o Papa Francisco, não é a Catedral de Roma, e sim São João de Latrão, que é essa catedral que está aqui, né? A foto de cima é hoje, atualmente, o desenho, a figura abaixo é de meados do século XV, e aí as fotos, imagem de um monumento e também dentro da catedral. As suas obras foram conservadas em manuscritos e um deles se encontra na Biblioteca Bodleiana de Oxford, copiado em meados de 1460 de um manuscrito do norte da Itália, com mais de 325 obras, datadas aproximadamente de 1400 a 1440. As principais composições foram as missas, os Magnificats, motetes e as chansons. Aqui temos um Naum 45, é uma balada de Dufay. Na boa e requitada tradição da balada, esta peça é muito mais ornamentada do que rondel. Despertai e alegrai-vos. É a mensagem que dirige aos amantes. Foi escrita para o casamento de Carlo Malatesta e Vittoria Colonna, sobrinha do Papa Martinho V, em 1423, quando Dufay se encontrava a serviço da família mais poderosa de Rimini
e Pezzaro. A aclamação, Nobre Carlos, dirigida ao noivo, é composta em acordes sustentados com fermatas, enquanto o apelido Malatesta suscita uma orgia de rápidas terrinas. Temos aqui um perfeito exemplo do estilo dominado pelo soprano, pois nenhuma das duas partes é suscetível de interpretação vocal, embora os instrumentistas se associassem provavelmente ao solista para cantarem as palavras Charlie Gentil. Aqui temos mais um exemplo da obra de Dufay. A influência do estilo do Faux-Bourdon no motete borgonês pode ser comprovada na textura predominante homofônica e na sequência das sonoridades de sexta terceira dos motetes de Dufay. Em particular, os hinos, por exemplo, neste Conditoralme Siderum, generoso Criador das Estrelas, aqui o cantochão situa-se no cantus, enquanto o tenor se harmoniza com ele principalmente em sextas e oitavas, tal como no descante inglês. Uma forma média, improvisada, completa a harmonia. Era costume cantar os versículos do hino alteradamente em cantochão e Faux-Bourdon. No decorrer do século XIV, as taleas, modo rítmico, que até então era usada em pequena sequência de poucas notas, torna-se muito mais longas e elaboradas, e eram usadas para estruturar trabalhos de dimensões muito maiores, onde cada color e taleia constituíam uma estrutura da composição, medindo vários compassos. Por volta de 1400, a técnica de diminuir o moteto tornou-se comum. Um longo color do tenor era repetido várias vezes, tornando a execução cada vez mais rápida, de forma harmoniosa. Dufay usava essa técnica dos motetes e cerimoniais compostos por ele em meados do século XV. Porém, o seu trabalho marca também o uso extensivo de estilos polifônicos mais fluidos do início da Renascença. Aqui temos um exemplo de um color Italea. Color é a melodia, sequência de altura que é independente do ritmo, e a taleia são padrões ritmos que se repetem. Aqui no exemplo, pode-se ver que juntando o color e a taleia, dá-se um padrão rítmico, melódico. Se os valores ou o valor da taleia for mudado, a música terá um padrão rítmico mais acelerado. Podemos ver aqui no 3x2, o padrão rítmico é diferente e conseguimos ter dois padrões rítmicos com 3 compassos, assim como de baixo 3x4. Porém, quando se muda o valor da taleia, temos um padrão rítmico mais acelerado, no caso de 3x2 e 3x4 aqui no exemplo. Tendo assim, no total, duas taleias no mesmo color. Então, podemos colocar duas taleias numa mesma harmonia, numa mesma melodia. O moteto de Dufay, No Per Rosarum Flores, escrita para a inauguração e consagração da nova cúpula da Igreja Catedral de Santa Maria dei Fiori, de Florença, em 1436, ficou conhecida como a última grande composição de um moteto isorrítmico. Um escritor que estava presente narra a descrição do que ele ouvira. As vestes de cores vivas dos trombeteiros
vielistas, tocadores de outros instrumentos e de coros, que ao cantarem infundiam no ouvinte temor e respeito, de modo que, conjugados entre si, o som da música, o perfume do incenso e o espetáculo dos belos enfeites enchiam o espectador de fervor religioso. Como diria o Jetro aqui agora neste momento, vamos agora ouvir e ver um pouquinho. Na verdade, vamos ver se conseguimos ver inteiro este moteto de Dufay. Dois tenores cantam este moteto com uma quinta de intervalo, com entradas desfasadas e valores de notas diferentes. Estes aspectos foi posto em paralelo com dupla abóboda utilizada na cúpula. O número 7 desempenha um papel místico no motete, bem como em todo o simbolismo eclesiástico medieval, onde representa os 7 pilares da Igreja cristã, os 7 versos por estrofe e as 7 sílabas por verso. Cada um dos 4 períodos isorrítmicos contém 7 duplexes longas ou maximode, 14 compassos da transcrição, de duetos livres das vozes superiores e 7 em que se associam os tenores isorrítmicos. Além disso, cada um dos duetos organizam-se em 3 mais 4 longai, 6 mais 8 compassos. Não só os tenores repetem a mesma música 4 vezes em mensurações diferentes, como a voz superior do segundo período até o quarto faz variações sobre a música do primeiro. A única assimetria importante deriva do fato de as estrofes não coincidirem com os mesmos períodos isorrítmicos, pois o primeiro período abrange 13 versos, após o que a música se toma cada vez mais melismática.
Arrivederci!